Como ter ideias infinitas de anúncios, Vini? Vini, eu sou uma pessoa que eu não tenho muitas ideias de anúncio, eu sei que eu tenho que gravar anúncio, mas eu não sei o que gravar. Então, vamos resolver seus problemas. Primeiro ponto, use o seu histórico de resultado. Veja o que deu bom, veja o que deu ruim. Não grave o que deu ruim e grave o que deu bom. Use os ganchos do que deu bom. Então pega o anúncio que deu bom. Ah, tenho só um. Pega esse anúncio que deu bom. Pega o começo dele. Grava outro anúncio com o mesmo começo. E muda o meio, muda o final. Pega um anúncio que deu bom. Grava ele de novo. Com um começo diferente, o mesmo meio, o mesmo final. Então faz esse jogo com essas peças. Tá? Assim tu consegue usar. Ah, eu tenho 3 anúncios que deu bom. Então, parabéns. Você tem umas 10 variações já para você criar. Tá? Referências são a chave, você tem que ter referências de anúncio. Tirar a ideia da cabeça é difícil. É difícil tu sentar na frente do bloco de um Google Docs em branco e você escrever 10 anúncios muito bons. É muito difícil, dá trabalho e quanto mais fácil for pra ti, melhor, né? Porque se for fácil, tu vai produzir mais e tu vai ter mais resultado consequentemente, em 99,99% das vezes. Mas a questão é, tenha referências para facilitar esse processo, tá? Vini, como que eu busco referências? Como que eu tenho referências? De onde eu tiro essas referências? Ué, você pede pro gestor de tráfego, óbvio. Tá bom, como que tu busca isso na prática? Como que eu vou lá e acho referências? Muito importante isso aqui, inclusive, tá? Além da referência em si, é muito importante como você interpreta ela, mas isso vamos falar no próximo tópico aqui. Agora, como que tu encontra as referências? Primeiro, biblioteca de anúncios do MetaAds. Você vai abrir uma guia do Google, você vai pesquisar biblioteca de anúncios. Aí você vai clicar no primeiro link. Boa! Então temos aqui, você vai selecionar a categoria de anúncios, todos os anúncios. Aí você vai jogar aqui, detalhe, tá? Que muita gente usa a biblioteca de anúncios mal usada. Você pode fazer o quê? Você pode jogar aqui pessoas, empresas. Então, sei lá, vou jogar aqui, Coca-Cola. Nossa, empresa mais ou menos, né? Selecionei uma Coca-Cola aleatória, agora eu vou ver os anúncios da Coca-Cola. Vini, eu posso tirar referências de anúncios dos anúncios da Coca-Cola? Óbvio! Você pode usar qualquer anúncio de qualquer nicho para você usar de referência. Porque você pode adaptar praticamente qualquer coisa para qualquer nicho, esse é o ponto. Mas a questão aqui sobre a biblioteca você pode olhar anúncios de empresas específicas. Vini, eu posso olhar dos meus concorrentes? Deve. Então, você pode buscar anúncios de empresas específicas e você pode pesquisar por temas. Ou seja, palavras-chave que estão contidas nos anúncios. Então, eu vou dar um exemplo. A gente tem uma cliente aqui que vende template de Notion. Aleatório. Como todos os outros clientes que a gente tem. Então, vou jogar aqui, template, Notion. Notion, English Speaker. Beleza, apareceu aqui 92 resultados. Tá aqui vários anúncios falando de template de Notion. Por quê? Porque eu joguei, esse anúncio inclui anúncios, esses resultados incluem, meu Deus, disléxico, anúncios que correspondem à sua pesquisa por palavra-chave. Então, o que eu joguei são palavras-chave e ele me deu resultados para as minhas palavras-chave. Então, eu posso jogar hambúrguer não sei o quê. Então, eu nunca vou jogar hamburgueria. Eu vou jogar aqui o que normalmente as pessoas do meu nicho ou do nicho que eu quero encontrar anúncios escrevem nos anúncios deles. O que essas pessoas normalmente escrevem na legenda? Você vai jogar aqui na busca essas palavras que provavelmente estão na legenda dos anúncios das empresas do nicho que tu quer coletar, tá? Então esse é o ponto aqui. Tu não vai jogar só o nome de empresas, tu pode jogar por palavras-chave. E aqui tem, empresário, a verdade é que template premium Notion organiza 360. Aí tá aqui um anúncio. Aí tá aqui um outro vídeo, aqui tá aqui um outro vídeo, 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 outro vídeo. Então, tu pode usar vários formatos diferentes aqui para que tu... perdi o foco. Vários formatos diferentes para tu encontrar anúncios dentro da biblioteca de anúncios, tá? Então, não é só tu encontrar empresas especificamente, você pode buscar por palavra-chave. Então, primeiro ponto aqui, biblioteca de anúncios do MetaAds.
E o ponto mais legal, só que menos previsível, é veja tudo que aparecer para você. Cara, se você faz anúncios dentro da internet, não estou falando de gestor de tráfego, estou falando do empresário. Se você tem tráfego pago na sua empresa, é sua obrigação consumir, a menos que você seja Elon Musk, consumir anúncios dentro da internet. É sua obrigação. Você tem que entender de anúncios, de fazer bons anúncios. Sim? Ai, mas eu tenho muita coisa para fazer. Pô, você é obrigado a assistir anúncio no YouTube, cara. Ao invés de você assistir e tá só olhando pro botão de pular e nem escutar o que tá sendo falado, tu vai ouvir pelo menos o gancho ali, pelo menos os 5 segundos que a pessoa roda anúncio, e tu vai interpretar isso, você vai usar isso como referência, você vai absorver, cara, tudo ao seu redor, inclusive coisa orgânica, digo, posts no Instagram, que não são anúncios especificamente, quanto anúncios, quanto tudo que for, tu vai olhar como referência. Tudo, absolutamente tudo. Então, ligue esse olhar, tá? Olhe pra tudo ao redor como referência de anúncio. Cara, assim tu vai ter infinitas referências, simplesmente. Tipo, é o mínimo, assim. Quarto ponto, como usar essas referências, Vini? Vamos falar disso na prática. Sei lá, vou pegar aleatórios aqui, tá? Carrossel. Nossa, o que isso que tem a ver? Emergências pediátricas? O que emergências pediátricas tem a ver com o template do Notion, cara? Tá bom. Kit Instagram. Formations. Nossa. Euros. Muito louco. Tá bom, mas vamos pegar esse anúncio aqui. Vamos dizer que eu vou pegar ele e vou tornar ele uma referência. Cara, eu posso pegar essa mesma referência aqui, esse mesmo anúncio, mudar a minha fotinho, mudar as escritas ao redor, posso botar preço, posso não colocar preço, posso colocar o símbolozinho do Instagram, posso colocar o símbolozinho do Notion no lugar do Instagram. Então, com essa referência aqui, eu consigo produzir umas 10 variações de anúncios. Aí lá. Inclusive, aqui tem uma variação do anúncio parecido. Aí, Vini, mas agora veio o Meta Andrômeda e agora eu não posso mais fazer variação de anúncio. Tá bom, eu tô testando variação hoje e tem variações que estão dando mais resultado e tem variações que estão dando menos resultado. Ai, nossa, mudou tudo. Enfim, não vou falar disso que eu fico irritado. Caraca, acabei de ver que eu tô na frente do anúncio. Calma. Ó, então é esse aqui que eu tava falando. Esse amarelinho. É melhor eu sair. Aí, ó. O Vini tá aprendendo. Então a gente tem aqui o amarelinho e tal, e aí tem o fundo preto, ó. Então, cara, mudou a cor de fundo, mudou a imagem de fundo, mudou a disposição aqui. Na verdade não, né? Tá no mesmo lugar. Mas mudou aqui, pô, o template do Notion agora tá lá em cima, tem outra frase aqui embaixo, tem uma copy maior aqui. Aqui tinha kit Instagram, aqui já é outra coisa, talvez seja outro produto, inclusive. Mas, então você tá vendo, ó? Cara, só que a gente tem duas referências que dá para criar um monte de variações diferentes. Conheça o Organiza 360. Olha lá, foto mais natural do que isso aqui. Isso aqui é muito template do Canva. Isso aqui já é uma foto mais natural. A fonte já é diferente, já tem uma flechinha, já tem uma headline. Conheça o nananã, conheça o nananã. Cara, você pode botar conheça ou qualquer coisa. Então você pode usar isso aqui como referência. Claro, você vai filtrar e você vai pensar, isso aqui é um bom anúncio antes de você sair usando ele como referência. Então, além de ter a habilidade de captar referências, é talvez mais importante você saber como usá-las. Cara, o que tem de criador de anúncio que a gente manda referência, o cara olha e ele não consegue criar um anúncio a partir daquilo. Ele não entende que aquilo é uma referência. E aí o que acontece? Como que usa a referência direito, Vini? Você pode pegar qualquer coisa desse anúncio, qualquer elemento, um elemento, e usar aquele um elemento como referência para você. Usar referências não é pegar a referência, copiar inteira e colar, fazer a mesma coisa para você. Não é isso. Dá para fazer isso também. Mas não é só isso. Você pode pegar o formato do anúncio só e falar algo totalmente diferente. Uma referência pode ser um vídeo com uma caixinha de perguntas. É uma referência. Agora quer dizer que você tem que colocar a mesma pergunta dentro da caixinha, que você tem que falar a mesma coisa, só que para o seu nicho, você pode fazer isso. Mas não é só isso. Você pode colocar literalmente qualquer pergunta dentro da caixinha. E você pode responder qualquer coisa para qualquer pergunta. Então, uma referência te dá infinitas possibilidades. Esse é o ponto. É assim que tu usa a referência direito. Você tem que ter a cabeça aberta.
para você pegar aquilo, daquela referência, você usar um ponto que você gostou, aí você vê outra referência, nossa, eu gostei disso aqui nessa referência. Você pega isso e junta cada outra referência, e aí tu vai fazendo... tu vai fazendo junções de referências diferentes até você chegar em anúncios que performam cada vez melhor. Aí tu vai juntar com o que já performou bem pra você, aí você vai juntar com mais referência, aí você vai ter ideias loucas na cabeça. Enfim, e aí tu vai juntando e tu vai ter infinitas ideias de anúncio, que é a ideia desta parte da live, desse vídeo, tá? Então, voltando pra cá, como usar as referências, falamos, dá pra tu fazer infinitas referências a partir de uma. Então, é isso. Outro ponto aqui, modelos básicos. Cara, tem uma série de modelos básicos de anúncio que, eu testo em todos os clientes. Assim. Vini, quais são esses modelos? Olha só, eu sou muito gente boa. Vídeos. Primeiro a gente tem a parte de copies e formatos. O que é copy, Vini? O texto que tu vai usar. Por que tá com i? Porque no plural é com i. Tá. Então a gente tem copies e formatos. As copies são os textos do vídeo e os formatos são os formatos. Aí tu pode usar as primeiras 3 copies só no primeiro formato e fazer 3 variações diferentes. Enfim, e aí tu pode combinar isso aqui em diferentes formatos. Sobre copies, perguntando se a pessoa tem um problema que eu resolvo. Então, deixa eu pensar. Você recebe poucos leads? Contrate meu trabalho de tráfego pago, toque em Saiba Mais. Um exemplo. Perguntando se a pessoa se sente como a minha persona se sente. Pois tive uma ideia muito ruim. Perguntando se a pessoa se sente como a minha persona se sente. Cara, como que a minha persona se sente? Deixa eu pensar. Frustrada porque não recebe relatório. Então vou perguntar se a pessoa se sente. Você se sente frustrado por pedir relatórios para o seu gestor de tráfego e ele não te entregar? Contrate o meu trabalho de gestor de tráfego porque é muito melhor, toca em Saiba Mais. Claro, eu estou ignorando o meio e o final aqui, tá? Estou focado 100% no começo, que obviamente é a parte mais importante, como a gente já falou. Contar uma história que a pessoa se identifique. Então, eu estava conversando com um empresário e ele falou que recebe pouquíssimos relatórios, ele tem que ficar no pé da equipe de gestão de tráfego, isso aconteceu hoje. E não é mentira. E ele tem que ficar mandando mensagem para a equipe de tráfego, pedindo relatório para os caras, sendo que eles falaram que iam entregar para ele. E qual que é o problema? O problema é que o gestor de tráfego está muito bom em vender tráfego e muito ruim em entregar tráfego. Enfim, aí eu já estou no meio do anúncio, mas você entendeu a história aqui, a copy. E aí, de novo, tu pode usar esse elemento de contar uma história, de perguntando se a pessoa se sente como a minha persona, perguntando se a pessoa tem um problema que eu resolvo, e você fazer infinitas variações, infinitos modelos, infinitos formatos com essas 3 copies. E tem mais uma. Contar como você gerou o resultado para uma pessoa igual a persona. Então, o fulano é cliente da minha agência de tráfego pago e ele está muito feliz porque ele faturou X reais usando trazendo insights com base em relatórios que nós enviamos semanalmente dentro do grupo do WhatsApp, falando o que está sendo feito, por que está assim e o que a gente vai fazer para melhorar. E aí a gente teve muito resultado. Você quer contratar meu trabalho? Toque em Saiba Mais. Então, outro exemplo de como tu pegaria essa copy e adaptaria para o teu caso. Então, por isso que eu coloquei aqui, para uma pessoa igual a persona. Aí você adapta para sua persona. Essa é a ideia. Vini, você está falando do teu caso para você tentar convencer a gente a contratar seu trabalho? Ué, lógico que não é, porque eu é o que eu mais manjo. Mas se tu quiser contratar meu trabalho, também não tem problema nenhum. Claro que eu estou usando para vender meu trabalho. Porra. Enfim, temos aqui as 4 copies, os 4 exemplos, na verdade, tem infinitas. Esses aqui são 4, tipo, muito, muito, muito básicos que tu pode usar. E aí tu pode pegar formatos e usar essas copies em 4 formatos ou infinitos outros que existem. Então, cara, caixinha de perguntas, nem tem o que falar. Tipo, pega isso aqui, bota dentro da caixinha de perguntas e já é. Mas além disso, eu também trouxe. Cara, você pode colocar uma pergunta, como resolver a minha dor? Então, como captar leads mais qualificados com tráfego pago? Aí eu vou fazer uma... Na verdade, aí eu falei sobre um desejo, né? Então, como resolver a minha dor? Aqui no caso seria como parar de captar leads desqualificados com tráfego pago.
Como resolver a minha dor? A minha dor é ter leads desqualificados. Então, aí eu faço um vídeo respondendo essa caixinha de perguntas ou um anúncio estático, uma imagem com um texto respondendo essa caixinha de perguntas, tá? Aqui eu coloquei um exemplo, né? Como resolver a minha dor, no caso, como sair das dívidas. Como realizar meu desejo seria como ficar rico. Os dois aqui querem ganhar dinheiro. Um quer ganhar dinheiro para sair das dívidas, outro quer ganhar dinheiro para ficar rico. Só que existem os dois lados da moeda, então sobre a dor e o desejo. E eu recomendo que tu teste os dois, tá? Recomendo que tu teste. Eu gosto muito mais de falar de desejo, sinceramente. Porque eu sinto que a comunicação fica mais leve, eu gosto mais. Eu odeio entrar no Instagram de uma pessoa ou ver os anúncios da pessoa e tem só assim, sua vida tá uma merda, faça não sei o quê. Ai, se sua vida tá horrível, faça não sei o quê. Não gosto. Enfim, coisas do vídeo. Seguindo o próximo formato, encenando a situação da persona. Então, cara, como assim encenando? Vamos imaginar que eu gravo um vídeo, sei lá, boto uma câmera aqui do lado, aí tem meu computador, aí eu tô digitando aqui, eu tô com uma cara de tristeza, assim, e aí eu boto uma narração, que seria, no caso, o meu pensamento, falando, meu Deus, mais uma vez vou cobrar relatórios do meu gestor de tráfego, que ele prometeu que ia entregar. Que tristeza. E aí eu tô encenando a situação da minha persona. E aí, de novo, eu posso usar dor, posso usar desejo, o que for, tá? Então, eu tô encenando, também dá pra tu fazer isso. Narração mais cenas. Pô, aí entraria... eu acabei de falar de uma narração mais cenas, que no caso seria encenando a situação da persona. Mas aqui, nesse caso de narração mais cenas, eu quero dizer outra coisa. Eu quero dizer, tipo... deixa eu pensar. Eu já vi um criativo performando muito bem numa cliente nossa, em que ela usava um B-roll. O que é B-roll, Vini? Aqueles videozinhos da pessoa lendo, por exemplo. O vídeo da pessoa treinando na academia, pode ser um B-roll. Um vídeo da pessoa cozinhando, pode ser um B-roll. É basicamente você pegar e gravar tudo que você faz no seu dia a dia, você está criando B-rolls. Por que isso chama B-roll? Não faço ideia. Vou pesquisar isso depois. Então você pode usar narração mais cena. Você pode pegar esses B-rolls e, por exemplo, tá lá você lendo e aí tu pode escrever em cima. Você quer se sentir mais produtivo? Participe do evento não sei o que, toque em Saiba Mais. Um exemplo, tá? Um exemplo mesmo. Então, narração e cenas tu pode usar também. Aqui no caso eu escrevi no lugar da narração, mas tu poderia colocar uma voz falando o que eu disse para tu escrever também, é outra variação. E aí, de novo, a gente está falando de infinitas ideias. Essa é a ideia desse ponto, esse é o objetivo desse ponto, e acho que a gente está cumprindo, porque, dá para variar muito, muito, muito isso aqui. Especialista falando com a câmera. Cara, eu abro uma câmera aqui, olho para a câmera e falo, deixa eu pensar. Você está cansado de cobrar relatórios da sua equipe de tráfego? Contrata meu trabalho de tráfego porque a gente faz as coisas direito, toca e Saiba Mais. Então, esse seria outro exemplo do especialista falando com a câmera, tá bom? Falamos sobre copies, Nossa, dei um grito aqui. Falamos sobre copies, falamos sobre formatos, da parte de vídeos. Imagens, Vini, o que eu faço? Cara, eu com certeza testaria um simplão, que eu vejo pouquíssima gente testando e eu vejo performar muito bem quando a gente testa. Fundo preto, fonte branca. Cara, é bizarro. Que eu chego no cliente, eu falo, faz um criativo fundo preto com fonte branca. Ele vai lá, aí ele pega uma paleta de cores, ele faz um degradê, pega uma fonte bonitaça. Tá bom, testa isso também. Mas nesse caso, cara, eu tô falando de você abrir o teu Instagram, você ir em Stories, você botar fundo preto, você clicar no meio, escrever uma copy e colocar ali. E é isso. É isso. Mais nada. Não precisa de paleta, não precisa de degradê, não precisa de fonte bonita. Pode testar também. Mas, aqui no caso do simplão, ele é simplão. Não deixe o simplão sem ser simplão. Fundo preto com fonte branca. Ou fundo branco com fonte preta, sei lá. Aí você pode fazer cores também, independente, você testa isso aqui. Já vi performar muito bem. Aqui o que manda é a copy. Tua copy tem que ser muito boa. E se você é bom de copy, ou seja, se você conhece seu cliente, não estou falando de você ter uma formação de copy, estou falando de você conhecer teu cliente. Você perguntar para ele se ele tem um problema que você sabe que ele tem, e você pedir para ele clicar em Saiba Mais, e você dar um motivo para isso, você provavelmente vai ter um bom anúncio, tá? Então, cara, quantos anúncios simplões diferentes, ia falar simplões diferentes dá para eu fazer? Infinitos.
Depende da sua criatividade de copies. Se tu tem criatividade para fazer copies diferentes, tu pode fazer infinitos criativos e simplões diferentes. Copy mais foto sua. Cara, pensei num texto, beleza. Testei como simplão, funcionou. Faz um outro agora com o mesmo texto escrito, bota uma foto tua. Ao invés de ser só o simplão. Ai, mas o Meta Andrômeda agora não dá pra testar. Poucas variações. Você e as pessoas que ficam falando sobre coisas que acham que são verdades universais e que não são verdades universais. Porra, hoje eu testo criativo que é muito parecido, mas tem um elemento diferente e eu vejo um performando muito melhor que o outro. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Enfim, voltando pra cá. Copy mais foto sua. Outro formato. Copy mais imagens do seu contexto. Então, cara, pega o texto que tu usou lá no Criativo Simplão, que tu usou no... Bota o mesmo texto e bota uma imagem do seu contexto. Ah, eu falo de cavalo, bota um cavalo. Cara, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, juro por Deus. Por que um cavalo foi a primeira coisa que veio na minha cabeça? Não faço ideia. Então, modelos básicos de vídeos e imagens para tu fazer, tá? Além de todas as referências, além de usar o histórico, além de tudo que a gente falou, tá? Último ponto para você fazer e criativos infinitos, ter ideias infinitas. Pense em ideias para cada nível de consciência. Então, tem um documento com os 5 níveis de consciência. Vai lá, escreve para o seu cliente quais são os sentimentos, quais são as dores, quais são os desejos, quais são os comportamentos do seu cliente em cada um dos níveis de consciência. Pimba! Tu vai ter pelo menos aí uns 15 anúncios, tá? Pelo menos. Se tu pensar em 3 situações do cotidiano para cada nível de consciência, são 5 níveis de consciência, tu vai ter 15 anúncios. Na verdade, tu vai ter 12, porque o último não faz sentido nenhum. Então é isso. Com esses 6 pontos, cara, eu duvido que tu não tenha ideias infinitas de anúncio. Duvido, impossível. Se tu acha que não, é porque tu não tá fazendo direito o que eu te falei. É isso. O conteúdo que você acabou de assistir é um corte, ou seja, um pedaço de uma live de provavelmente mais de 1 hora, que eu abordei vários outros pontos com muito mais profundidade, como é a filosofia deste canal. Então, caso você queira assistir essa live completa, provavelmente eu vou deixar o link dela em algum lugar aqui desse vídeo, mas você pode ir na aba de lives aqui do canal para você conseguir assistir os conteúdos completos, tá bom? Não esquece de se inscrever, dar o like nesse conteúdo se você gostou e mandá-lo para alguém que pode ser beneficiado dele, fechou? Muito obrigado pelo seu tempo.